Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live Airbnb com temas sugeridos pela comunidade. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Márcia, sou gerente no Airbnb. Vocês podem contar aí no chat também, quem está chegando agora, pode contar de onde vocês estão conectando e também interagir aí com a comunidade, tudo isso, né? Bom, nosso evento hoje ele vai ser um painel com 3 anfitriões com distintas experiências no tema, né? Nesse tema de aluguel por temporada em condomínios. Mas antes de iniciar esse painel, vamos recapitular um material super relevante que o Airbnb fornece aos seus anfitriões, e eu não sei se todos aqui conhecem esse material. É a página Airbnb de condomínios. Não se preocupem, a gente vai compartilhar esse link depois da live, mas para quem estiver assistindo a gravação, a gente também vai compartilhar o QR Code. Mas você já pode também anotar aí, você já pode anotar também a página que está aí aparecendo para você. Bom, e o que é importante nessa página? A gente tem muito material para os anfitriões que estão em condomínios, além de estarmos sempre atualizando essa página com informações relevantes. Eu já deixo aqui, ó, vocês já podem ver o QR Code para quem quiser já salvar esse link no seu computador, tá? Mas, de qualquer forma, a gente vai enviar esses links, como eu falei, por e-mail para quem participou também da live. Bom, nessa página, o que a gente fala? A gente fala sobre locação em condomínios, obrigações e regras cabíveis às atividades de aluguel por temporada no Brasil, pareceres e decisões aplicáveis, a opinião dos especialistas e a proteção do seu direito pelos tribunais, além de alguns exemplos de decisões importantes em diversos tribunais pelo país. Também melhores práticas, as dicas para boa convivência em condomínios, como, por exemplo, o canal do vizinho, os mecanismos de segurança do Airbnb, e também legislação, tudo sobre as leis que respaldam o aluguel por temporada. Temos também a parte de segurança e saúde. Aqui, além das ferramentas Airbnb sobre segurança, a gente também fala sobre o protocolo de higienização Airbnb. Muitos de vocês já me ouviram falar em outras lives sobre esse protocolo, que é super importante nesse momento de pandemia. E também tem perguntas frequentes. E são as perguntas mais frequentes que a comunidade tem sobre esse tema de aluguel por temporada em condomínios, tá? É uma página que a gente recomenda que vocês leiam depois dessa live, para quem tiver mais interesse nesse tema. Agora, vamos falar primeiramente sobre legislação, a legislação que abrange esse tema. Bom, importante frisar, pessoal, que as decisões recentes no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, sobre a possibilidade de que os condomínios proíbam a locação por temporada via plataformas digitais, se referem a casos específicos e pontuais. O aluguel por temporada no Brasil ele é legal, expressamente previsto na lei do inquilinato e não configura atividade hoteleira, tá? Agora, você sabia que a legislação brasileira ela garante o seu direito de alugar o seu imóvel? Então, vamos falar sobre algumas normas que, né, regem isso. O inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal, ele determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. E o inciso 12 desse mesmo artigo estabelece que é garantido o direito de propriedade. Assim, brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, eles têm o direito de disponibilizar seus imóveis para aluguel, e esse direito somente pode ser proibido ou limitado por meio de uma lei federal. E hoje não há qualquer lei federal que impeça ou limite seu direito de alugar imóveis, seja por temporada, até 90 dias, ou de longo prazo, superior a 90 dias. Já o artigo 1228 do Código Civil, por exemplo, ele estabelece que os proprietários podem usar, gozar e dispor dos seus bens. Além disso, o artigo 48 da Lei do Inquilinato, que trata especificamente sobre aluguel de imóveis urbanos, ele permite expressamente que você ofereça seu imóvel para locação por temporada, aquela que se destina à permanência temporária do locatário, para prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel, entre outras finalidades, assim como para locação de longo prazo, para períodos acima de 90 dias. Então, é importante notar que tal lei não define qualquer prazo mínimo para locação de temporada, ok? A lei de condomínios, que é a número 4.591, que trata especificamente de condomínios em edifícios, também reforça que cada condômino tem o direito de usar e fruir com exclusividade da sua unidade autônoma, segundo suas conveniências e interesses, devendo observar as normas da boa vizinhança, que é o que a gente vai também falar um pouquinho nessa live.
Agora a gente vai passar um vídeo que talvez alguns já conheçam, mas é sempre bom relembrar. Você já conhece o Airbnb, plataforma em que viajantes e anfitriões de acomodações e experiências de todo o mundo se conectam. Mas será que conhece as leis brasileiras que garantem essas conexões? No Brasil, a locação de imóveis é prevista e regulamentada pela Lei do Inquilinato, independentemente do prazo de duração. A Constituição Federal também assegura aos brasileiros o direito de propriedade, que garante o uso do imóvel da maneira mais conveniente, seja para morar ou alugar, gerando uma renda extra. E não para por aí. A lei dos condomínios também é clara em permitir a prática do aluguel, seja por temporada ou não. E tudo isso ainda tem apoio no Código Civil. Então, caso o aluguel por temporada esteja em discussão em seu condomínio, procure se informar mais sobre a legislação brasileira. Além do apoio da lei, anfitriões que alugam seus espaços pelo Airbnb ainda contam com um protocolo avançado de higienização, lançado durante a pandemia para conectar anfitriões, viajantes e vizinhos com segurança. Alugar um imóvel é exercer o direito como cidadão e proprietário, e nós defendemos esse direito. Saiba mais sobre hospedagem responsável no Brasil. Bom, esse vídeo também está na página de condomínios. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as boas práticas, né, em condomínio. Você pode apresentar em seu condomínio os mecanismos de segurança do Airbnb, desde o sistema de avaliações até a possibilidade de se comunicar com qualquer pessoa interessada em alugar o seu espaço antes de confirmar a reserva. Então, explique também que você pode exigir que seus hóspedes em potencial apresentem uma cópia do seu documento para a plataforma, a fim também de aumentar, né, a transparência. Finalmente, pode ser muito útil que os seus vizinhos, caso surja alguma questão, saibam que você, como anfitrião, você tem acesso às equipes globais do Airbnb 24 horas por dia, 7 dias por semana. E também, além do lançamento recente da linha de atendimento urgente Airbnb, um canal de acesso direto a uma equipe de segurança altamente treinada, tanto para anfitriões quanto para os hóspedes, em meio a crises ou situações de emergência durante as estadias. Por esse canal, os usuários são conectados em até 30 segundos a uma equipe de segurança altamente treinada, tá? E por último, lançamos também o canal de atendimento ao vizinho. Não sei se todo mundo aqui nessa live conhece, conta aí também lá no chat se você conhece o canal de atendimento ao vizinho, que é uma ferramenta para que a comunidade em geral, todo mundo possa relatar de forma ainda mais fácil e rápida eventuais incidentes e reservas nas proximidades, como festas e eventos que foram proibidos pela plataforma desde agosto do ano passado e também para contribuir para estadias mais responsáveis. A partir dessa ferramenta do canal do vizinho, a vizinhança passa a ter um canal direto com o Airbnb 24 horas por dia, 7 dias por semana. Basta acessar a página airbnb.com.br/vizinho, detalhar o caso por escrito ou solicitar o apoio de um representante especializado, tá? Bom, então o que vocês podem sempre fazer? Mostre para os seus vizinhos que a segurança é a sua prioridade. Explique você também que você tem à disposição meios eficazes de saber quem são seus hóspedes. Discuta, se necessário, medidas de segurança que assegurem a boa convivência e a tranquilidade de todo mundo. Alguns exemplos aqui de dicas para boa convivência em condomínio. Vocês podem fornecer ao condomínio, para fins de controle de acesso, a lista de hóspedes, inclusive com as placas de carro, caso aplicável. Outra coisa, limitar o número de hóspedes a um número compatível com o tamanho e características do imóvel. Você também pode usar as ferramentas que o Airbnb fornece para avaliar com atenção e muito cuidado os hóspedes que estão interessados em reservar o seu imóvel, considerando também as avaliações passadas, informação disponível em seus perfis, seus planos de viagem. Também você pode informar os seus hóspedes a respeito das regras do condomínio de maneira clara, certificando de que não vai causar perturbação à vizinhança, né? Essa medida é a mais importante, porque caso haja limitação no horário de chegada e saída, por exemplo, restrições a áreas comuns, por exemplo, piscina, academia, alguma coisa, é importante que os seus hóspedes saibam disso tudo antes, ok? E além de avisar, né, diretamente nas regras da casa, comunicar aos seus hóspedes no ato da reserva e tudo, também uma dica muito bacana é deixar essas regras impressas dentro do imóvel. E ali você pode incluir o horário de funcionamento da portaria, telefones de emergência, planos de evacuação, né, localização de extintor de incêndio, várias informações importantes aí do condomínio.
Bom, uma novidade recente que a gente lançou foi o Guia do Airbnb para Síndicos. Então, o que é isso, né? Nesse guia, a gente fala em detalhes sobre todas as ações e ferramentas que o Airbnb oferece para uma boa convivência no condomínio. Esse é um ótimo guia para você iniciar uma conversa com seu síndico. Caso, no caso, né, ele venha e lhe contacte sobre a sua atividade de aluguel por temporada, ou você queira proativamente conversar com seu síndico sobre isso. Nele você vai encontrar algumas dicas que a gente repassou aqui sobre a boa convivência em condomínio. Todo esse material, pessoal, está lá em airbnb.com/d/condomínios. A gente vai compartilhar esse link depois, vocês podem aí fazer o QR Code e já pegar também essa página, né? E então, só para a gente finalizar essa primeira parte, busque sempre apoio entre os demais condôminos, explicando que o diálogo é o melhor caminho para todos. Mostre que é do interesse de todos que as decisões tomadas pelo seu condomínio sejam razoáveis e equilibradas e que sejam negociadas de maneira transparente com todos os condôminos. Tentativas radicais de proibição de aluguel por temporada são contra a lei e comprometem o direito dos proprietários de usar livremente seus imóveis. Por fim, também vale lembrar ao pessoal que uma eventual discussão judicial do tema pode gerar despesas extras para os condomínios, para todos os condôminos, em função de possíveis custos judiciais e honorários, né, com os advogados. E agora, vamos para a parte mais importante dessa noite, que é o painel com os anfitriões convidados. Eu, primeiramente, quero agradecer muito aos anfitriões que aceitaram o nosso convite para contar um pouco sobre a sua experiência de aluguel por temporada em condomínios. Hoje, quem está aqui com a gente? A Raquel, que é super host, líder de comunidade de São Paulo, anfitriã no Airbnb desde 2014 e ela é síndica do condomínio. Na verdade, ela foi síndica do condomínio por muitos anos, né? E ela é síndica profissional, então ela tem muita experiência nesse tema. Temos também aqui o Silvio, que é super host, que é líder de comunidade de Belo Horizonte e também está na plataforma há muito tempo, desde 2014. E o William, que é da empresa Be Home, que administra mais de 250 imóveis no Airbnb há mais de 6 anos. Então, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Eu queria também deixar claro que os anfitriões vão colocar suas opiniões pessoais livremente, de forma autêntica. E se vocês tiverem dúvidas sobre o material oficial do Airbnb, vocês podem sempre encontrar nessa página de condomínio que eu compartilhei inicialmente. Muito obrigada. Boa noite, Raquel. Boa noite, Silvio. Boa noite, William. Vamos começar, então, com as perguntas. Bom, então vamos começar aqui pela Raquel. Raquel, a gente sabe que você tem um imóvel em condomínio, né? Você já foi contactada pelo condomínio sobre o aluguel por temporada? Conta pra gente como é que foi que tudo se iniciou no seu condomínio. Certo, Márcia. Eu era síndica, né? E eu ouvi algumas preocupações, mas nada muito, não chegou muito diretamente a mim. Foi mais por uma questão de sensibilidade, de entender que poderia ter problema no futuro. Então, a gente se antecipou para poder falar, né, abertamente com moradores e quem fazia aluguel por temporada, de forma coletiva, para entender e fazer ações necessárias. Legal, legal, Raquel. E você, Silvio, como é que foi isso? Como é que essa história de aluguel por temporada no seu condomínio, como é que chegou até você? Quais foram as circunstâncias, né? Bom, Márcia, eu tive 3 situações, né? Pelo fato de eu administrar vários imóveis em condomínios diferentes, eu já fui abordado por alguns síndicos, né, por conta dessa questão de locação por temporada. No primeiro caso, o contato veio por conta de conversas ali de corredor, né, burburinhos que estavam acontecendo ali no condomínio, quando algumas pessoas, com os vizinhos, ficaram sabendo que a gente estava fazendo locação por temporada, né? E aí estava vendo a circulação maior de pessoas, aquela coisa toda que a gente já está acostumado no prédio, e aí foi chamado, foi abordado pelo síndico para dar maiores explicações do que estava acontecendo ali. Já no segundo caso, com menos de 2 semanas que eu comecei a alugar lá nesse prédio, né, a síndica ficou sabendo através do porteiro do condomínio e já veio me abordar, né? Então, em ambos os casos, eu não causei problema nenhum para o condomínio. Foi simplesmente, eu não infringi nenhuma regra, nenhum hóspede meu, nenhum inquilino meu deu nenhum problema, né? Então foi só por conta de conversa mesmo, de corredor ali, que foi um motivador para eu ter sido convocado para prestar esclarecimentos para o síndico, né? E no outro caso, um caso um pouquinho mais complicado, o contato já veio através
da proibição, né? Veio após a proibição da locação por temporada ser consumada, e veio através de uma notificação do condomínio, né? Só que esse caso aí, a proibição foi feita de forma irregular, como eu vou falar um pouquinho mais adiante aí nas minhas próximas falas. Ah, legal, Silvio. E você, William? Conta pra gente, então. A gente sabe, né, que você tem um monte de imóveis aí em condomínio. Como é que foi que você foi contactado? Quais foram as circunstâncias para isso acontecer? Acho que uma coisa que acontece, a gente está operando há mais de 6 anos, né? A gente está mais de 150 prédios aí, mais de 75 mil hóspedes, né? A gente já viu um pouquinho de tudo. Acho que o Silvio colocou e o que a Raquel colocaram, né, já aconteceu isso. Normalmente, eu vejo, eu separo em 2 situações. Tá? Um é que quando tem algo novo no condomínio, tá? Então ninguém faz ainda, então aí começa a ser feito, aí o síndico vê que tem, né, rotatividade de hóspedes, e aí ele entra em contato, o zelador fala, ó, putz, precisa entrar em contato com o síndico, que ele queria entender melhor. Então, basicamente, quando é algo novo no condomínio. Então, aí a gente, né, entra em contato, aí explica como funciona, as questões de segurança, né? Às vezes eles querem conhecer a empresa, né? Enfim. E aí teve casos de outras situações de, assim, putz, mais corriqueiras. Um hóspede gerou barulho, ou alguma coisa nesse sentido, e aí, às vezes, pela própria aconteceu mesmo, ou o próprio síndico fala, não, essa proprietária é uma proprietária que, para todo mundo, ela reclama. Então, enfim, tem diversas formas, né, de que a gente foi contatado, mas normalmente querendo entender quando é uma coisa muito nova. Tá? Assim, essa é a principal forma. Perfeito, perfeito. E, Raquel, conta pra gente. Então, assim, né, como Raquel, Silvio, William, vocês, né, foram contactados ou não, ou proativamente foram lá falar, e a partir disso, né, o que vocês estabeleceram, o que foi conversado, o que vocês combinaram de boas práticas aí com o condomínio, e também o que vocês fizeram em relação aos hóspedes, né, que boas práticas, que regras da casa vocês atualizaram aí para que tivesse uma boa convivência também no condomínio. Conta pra gente, Raquel. Oh, tá muda. Perdão. Desculpa. Bem, primeiro, eu sou, né, síndica de um condomínio na região aqui da Paulista, condomínio de apartamentos, tá? Acho que teve uma pergunta. Então, a primeira coisa foi fazer um comitê de moradores, né? E também que compunha, né, moradores e pessoas que fazem aluguel por temporada. Acho que é legal a gente saber e ter clareza que síndico, ele é responsável civil e criminalmente por um condomínio, e ele tem muita pressão, né? São pressões de todos os lados. Então, acho que a ideia aí foi ser justo e olhar para os 2 lados, tanto os moradores, né, quanto para aqueles que fazem essa alocação, que é legal, que está na lei, e que, enfim, o que a gente tem que fazer é organizar, né? Então, e dá trabalho, né? Por isso que talvez, às vezes, até a gente vê algumas pessoas, alguns síndicos não tão ali compenetrados e aplicados nessa organização, porque dá trabalho. Então, qual foi o trabalho que teve? A gente fez um comitê com essas pessoas e aí a gente pensou em mudar o regulamento interno do condomínio para abarcar, né, as regras que não continham. Por que a gente pensou nisso, Márcia? É muito caro a gente pensar numa mudança de convenção, né? A gente, em média aqui, mais ou menos por, né, uma média, a gente ia levar em torno de ia ter que gastar 30 mil reais, porque tem questões de honorários de advogados, né? Tem os custos dos próprios apartamentos, por apartamento. Então, isso gera um custo que, talvez mudando, né, que foi o que aconteceu, bem sucedido, o próprio regulamento interno não precisa, porque a gente precisa de uma maioria simples ali presente numa assembleia feita especificamente para isso. Então, a gente montou esse comitê e a gente fez um monte, assim, a gente demorou um tempo para fazer essas novas regras, pensando em possibilidades que já existiam, problemas que já existiam e pensando também em problemas que poderiam haver no futuro. A gente
fez, então, esse documento primeiro, depois a gente marcou a assembleia, mandamos 20 dias antes para todos os condôminos terem acesso a esse novo regulamento, falarem todas as questões, né, mandarem por e-mail as questões que divergiam do documento, e a gente ia discutir na assembleia somente essas questões que divergiam para ser mais sucinta e efetiva. Pois bem, acho que a gente fez isso, né, e assim, a gente acredita que foi um sucesso, porque conseguimos mapear aí todos os problemas, né? E eu acho que uma coisa legal também para falar, puxa, a gente fala tão mal, né, de aluguel por temporada, os próprios síndicos reclamam tanto, mas existem coisas boas também, né? Então, no nosso caso, a gente, por conta de ter aluguel por temporada, a gente não precisa de manobrista, porque não tem um fluxo de carro muito grande, porque existem vagas travadas, e na convenção fala que tem que ter manobrista. E por conta de não ter muito carro, a gente salva aí R$20 mil por mês. Então, isso gera um valor para o condomínio. O índice de inadimplência também diminui. Então, a gente, né, isso é algo que é valioso para o coletivo e não só para quem faz o aluguel por temporada, né? Um outro ponto também é a questão, acho que, dos reparos, né? As pessoas precisam sempre estar com o apartamento ok. Então, coisas que a gente vê em condomínios que não tem, que tipo, tem um vazamento ali, um negócio aqui que acaba esbarrando no outro, né? Existe uma prevenção por conta da preocupação desse anfitrião em estar sempre em dia com o condomínio. Então, eu não sei se vocês querem que eu fale agora quais são, né, as regras, o que a gente fez, quer falar num outro momento, mas eu tenho aqui uma listinha para dar de dica para todo mundo. Eu acho que seria legal, Raquel, se você também compartilhasse o que você mudou nas regras da casa, em relação ao hóspede também, né? O que você colocou, se você passou a exigir alguma coisa do hóspede, ou orientar o hóspede de alguma forma diferente também. Você fala eu como anfitriã ou como síndica? Como anfitriã, é óbvio que, como eu tenho, né, esse senso do coletivo, né, então a minha preocupação é dar todas as informações para ele quando chega lá no prédio, já saber o que ele pode ou não fazer, né? Assim eu evito preocupações que o condomínio pode vir advertir, né, me advertir, ou então o próprio inquilino, que aqui uma das regras é chamar inquilino e não hóspede, a gente fazer com que ele não tenha preocupações ali, ele já fique preparado, já saiba o que vai fazer, né? Então, legal. Isso foi legal. Muito bom, obrigada. Silvio, conta para a gente então também como é que, né, o que você combinou com o seu condomínio, né, com o que você conversou, quais foram as regras que também você alterou aí com seus hóspedes. Conta para a gente. Bom, Márcia, nesses 2 primeiros casos, em que eu resolvi numa boa, né, com os síndicos, que eu fui abordado a partir de burburinhos ali, de conversas, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com os síndicos, né, entender qual era o motivo deles estarem me abordando, né, e entender o que eu estava de repente fazendo que pudesse infringir as normas do condomínio e mostrar para eles, né, o que eles precisavam que eu fizesse para contribuir, para garantir a segurança de todos, né? Na verdade, eu já sabia que eu não estava infringindo em nada, tá? Nem as regras do condomínio, nem nenhum tipo de legislação, mas o que eu queria, na verdade, era justamente essa aproximação com o síndico, né, para mostrar para ele, dar mais segurança para ele também e para os demais condôminos, né, de que eu não estava fazendo nada errado, que eu queria buscar apenas uma aproximação com eles aí para mostrar que eu, de fato, queria colaborar para o bem comum do condomínio. Então, nesses 2 casos aí, basicamente, eu conversei, chamei, né, foi no síndico, entender quais eram os problemas e fiz um acordo de cavalheiros com eles, vamos dizer assim, né, para que eu pudesse continuar fazendo as locações sem prejudicar o condomínio. Então, eu perguntei o que eles queriam e aí, a partir disso, eu estabeleci algumas regras, né, como, por exemplo, dentro do nosso acordo, dar as informações completas sobre a reserva, né? Nome, documento dos hóspedes, quantos dias vão ficar, quantas pessoas são, né? Proibir a entrada de visitas, a não ser quando for informado antes, tiver o nome na reserva, né? Isso às vezes é uma preocupação muito grande do pessoal, receber visita, né?
enfim, eu passei a informar todos esses dados para o síndico a priori, né? E o que eu faço também com os meus hóspedes, a partir do que eu faço check-in, nesse primeiro contato, é justamente repassar as regras internas do condomínio, para que fique claro para eles ali, para que eu possa reduzir meu risco ao mínimo, meu risco de eu ter algum problema com o hóspede, né, com o inquilino. É sempre bom usar essa nomenclatura correta, né, junto com o pessoal do condomínio. Já no outro caso, que eu vou, de repente, se eu tiver oportunidade, eu falo um pouquinho mais em detalhe, que foi um caso mais complicado, esse aí eu só fui abordado depois, né, de ter sido consumado através de assembleia, uma assembleia irregular, diga-se de passagem. Então não teve muita conversa, não. Aí o negócio acabou sendo meio que litigioso, assim. E aí depois, se quiser, posso dar um detalhe um pouquinho maior desse caso aí. Beleza, Silvia, obrigada. William, conta para a gente, então, mais ou menos aí, o que você fez, o que você combinou com os condomínios, conta para a gente. Eu acho que, primeiro, né, eu brinco que a Bihome ela tem que ser um parceiro dos condomínios, né, senão eu vou ser expulso de onde eu estou. Né? Então, inclusive, no prédio do próprio Raquel, eu tenho apartamento lá que a gente administra. Mas, enfim, então, a primeira coisa que a gente busca entender, obviamente, como é que funciona o condomínio, né? E entender como é a questão de autorização de entrada, que formato, né? Porque muitas vezes cada condomínio tem a sua dinâmica, né? Tem dinâmica que é por site, que é por telefone, que é por WhatsApp, que é, enfim, físico, tem de tudo. Né? E que tipo de documentação ela é importante apresentar, né? Como o Silvio falou, a gente coloca todo o detalhe, eu sempre peço todos nome e a documentação, a cópia da documentação para ser enviada aos condomínios, né? Inclusive, e até eu combino a antecedência. Então, assim, tem condomínio que, putz, quem vê as autorizações só trabalha de segunda a sexta, então tem que mandar antecedência. Então, a gente tem que entender um pouco a dinâmica e trabalhar e alinhar com o condomínio para que não esteja nenhum problema. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né, eu acho que com relação às regras da casa, né, ser muito claro que é um condomínio estritamente residencial. A gente trabalha tanto em prédios totalmente residenciais, em flats, em diversos tipos, mas todos a gente coloca que é um ambiente familiar, um ambiente residencial, né? E as principais regras de convivência, né? Pontos também que são importantes é identificar quais são os potenciais riscos ou problemas que podem gerar. Exemplo, descarte de lixo, né? Tem prédios que têm uma característica muito específica de descarte de lixo, né? A questão de uso de garagem, né? Então, são coisas, e às vezes até em algumas situações a gente sugere, né, para o proprietário, a gente administra imóveis de terceiros, não vamos colocar, exemplo, a vaga de garagem, porque pode gerar tanto problema ali que não vale a pena para esse tipo de imóvel. Né? Então, é entender também, deixar bem claro as regras da casa, né, para que isso tenha totalmente alinhado. Né? Eu acho que o terceiro ponto, o principal, é reforçar que a gente é o parceiro do condomínio. Né? Então, né, como o Silvio falou, assim, né, e assim, eu sempre falo, se tiver algum problema, liga para mim. Não precisa ligar para o proprietário, não precisa mandar notificação, mandar multa. Liga para mim que eu vou resolver na hora. Tem uma central 24/7 que vai entender e vai avisar o hóspede se está fazendo barulho, se está fazendo alguma coisa. O que você tem que fazer? Desculpa, fui notificado que você está fazendo barulho, ou peço para você reduzir o barulho, ou senão eu vou ter que tomar outras providências, você vai ter que sair do apartamento. Então, a gente tenta ser, né, uma visão muito... eu acho que é um papel de tentar equilibrar, né, o que é a liberdade do outro e o que é a liberdade... Então, assim, não é porque ele está alugando um apartamento que ele pode fazer uma algazarra como não se tivesse amanhã. Né? Então, mas, ao mesmo tempo, se o cara não está fazendo nada e aí você começa a ver que pode ser alguma coisa de querer, digamos, atrapalhar, aí tem que conversar e entender, né? Então, como a gente faz para resolver esse problema? Então, é ser um parceiro do condomínio, acho que esse é o grande desafio para todo mundo, é mostrar a disponibilidade de que quando um inquilino gera um problema, você vai estar lá para resolver, não vai deixar na mão do síndico ou na mão das outras pessoas. Legal, William.
Ótimas dicas aí de vocês, muito legal. E agora, uma pergunta seguinte. Ok, talvez alguns anfitriões já passaram por isso, a gente alinhou, tentei conversar, mostrei, não funcionou, esse tema foi para a Assembleia do Condomínio. Isso já aconteceu com você, Raquel? Conta se já aconteceu e como foi essa experiência, ou se não, conta para a gente. Na verdade, a gente antecipou, né, Márcio? Acho que aí está o grande X da questão. Acho que esperar alguém entrar na justiça, acho que isso é bem complexo, gera custo para todo mundo, não é saudável, né, numa relação. Então, eu acho que o condomínio, e nesse caso, como eu estava como síndica, eu consegui ter essa visão de antecipar para que não chegasse nesse ponto. Então, eu acho que é muito legal isso que o William, né, falou em relação a ser parceiro. E como eu falei também, o síndico é muito pressionado, ele tem muitas preocupações, ele tem que ver vários lados. Então, você se colocar como parceiro e ajudá-lo nessa construção, dar ideias, mostrar a legalidade disso, quanto que o condomínio vai sair prejudicado, principalmente monetariamente, se tiver que mudar uma convenção, se tiver que ir para a justiça e tal, por que não? Então, a gente unir esforços para todo mundo trabalhar de forma colaborativa, pensando nos ganha-ganha, no ganha-ganha, né? Por exemplo, tem gente no condomínio lá que não usa a garagem porque não tem carro e aluga para uma pessoa que usa a garagem para alugar para os condomínios, e é uma renda fixa complementar. Então, acaba se tendo uma própria comunidade de ajuda ali, quando a gente está disposto e aberto a isso. Eu acho que, óbvio, né, sempre vai ter as pessoas mais resistentes e com dificuldades de pensar dessa forma, e aí a gente vai ter que partir para algo, né, mais rígido e óbvio, né, para poder garantir nossos direitos. Mas eu acho que tentar dialogar antes com o síndico e se colocar empático com ele nas questões que são difíceis, levar já uma lista de ideias dentro da lei, mostrando as leis, acho que isso ajuda muito a evitar conflitos e problemas, né? Legal, é verdade, Raquel. Quanto mais pudesse antecipar, né? Com certeza, eu acho que é o melhor caminho. E você, Silvio, conta pra gente. Aí, com tudo isso, tentou conversar, mas o tema foi para a Assembleia. Como é que foi? Conta pra gente. Bom, vamos lá. Aí eu vou voltar lá nos 3 casos, né, que eu falei que eu ia destacar. No primeiro caso, o assunto foi levado, né? Porém, logo que o assunto começou a ser abordado na reunião, que virou a pauta naquele momento ali, eu já pedi a palavra de cara. Obviamente, eu fiz toda uma preparação prévia, né? Fiz todo um estudo a respeito da lei do inquilinato, o Código Civil, a Constituição na parte de propriedade privada, aquela coisa toda que a gente já, mais ou menos, sempre recomenda ao anfitrião saber, né? Então, eu já pedi a palavra e, literalmente, eu dei uma palestra na Assembleia, né? Tanto para o síndico, que parece estar meio mal informado sobre o assunto, quanto para os condôminos que estavam ali, né? Então, falei sobre locação por temporada, a lei do inquilinato, o Código Civil, aquela coisa toda, e a partir daí ninguém falou mais nada. Inclusive, um fato até curioso, que nessa reunião, depois que acabou a reunião, na frente do síndico, teve morador lá, proprietário, que falou: nossa, eu gostei desse negócio, eu quero colocar meu apartamento para você administrar também. Então, assim, esse foi o primeiro caso, esse foi o mais tranquilo de todos, né? No segundo, a síndica meio que desistiu, ela não levou para a Assembleia, né? Depois que eu fui conversar com ela na sala dela, ela viu que eu estava munido de muitas informações, né? E depois ela consultou um advogado também, provavelmente deve ter falado com ela para não levar isso para frente, e então não teve Assembleia. Já no terceiro caso, que é o meu caso mais complicado, a Assembleia, na verdade, aconteceu antes, eu não fiquei sabendo, né? Foi uma Assembleia que foi convocada de forma totalmente irregular, não teve divulgação ampla, não teve divulgação de qual seria a pauta, foi um negócio meio às escondidas. Pelo que a gente entendeu, o síndico fez este caso pensado, ele já foi nas pessoas ali que ele precisava para ter os votos que ele achava que seriam necessários para se proibir a locação por temporada, e os demais condôminos ele meio que esqueceu, principalmente fez questão de não nos incluir ali na convocação, enfim, foi um negócio completamente irregular, né? Então, depois que foi consumada a proibição através de assembleia, nós fomos notificados, né? E aí começou toda a discussão. Inicialmente foi feito de forma extrajudicial, né? Nós contratamos um advogado,
que notificou extrajudicialmente o condomínio, apontando todas as irregularidades que foram feitas desde a da convocação, que foi feita de forma regular, até a votação, né, do tema, que não contou com um quórum suficiente para poder fazer esse tipo de proibição, nem nada, né? E, de certa forma, isso aí meio que assustou o síndico, porque ele provavelmente achou que a gente iria, vamos dizer assim, recuar e não iria para frente com isso, né? E aí acabou nos dando, a nossa advogada fez todo um questionamento, pediu documentação, pediu, enfim, várias coisas, e ele acabou nos respondendo com respostas meio que evasivas, assim, e ele demonstrou que ele não estava seguro sobre o tema. Então, por conta disso, a gente resolveu que a gente não iria acatar a essa decisão irregular da Assembleia, né, que foi feita totalmente de forma errada, e nós iríamos esperar a judicialização do tema. Então, nós estamos até hoje, basicamente 1 ano depois, aguardando, né, uma nova abordagem ou uma judicialização do caso, porque a gente sabe que se acontecer, no caso, a judicialização desse caso, o síndico vai perder, porque ele fez tudo errado, ele convocou errado, ele não contou com o quórum correto, enfim, foi praticamente tudo que foi feito na reunião em relação a esse tema foi errado. Então, nesse caso, infelizmente, houve o litígio, né, e nós estamos esperando, caso for vir alguma notificação extrajudicial, se for ter ação na justiça, a gente não sabe. Então, nesse caso, ainda está meio assim, não sabendo o que vai acontecer. Interessante, hein, Silvio? Você tem aí um leque de experiência, né? Vários casos diferentes e como você lidou com cada um deles. Bacana aí para a nossa comunidade ouvir um pouquinho dessa sua experiência também. E o William, conta para a gente então aí quando foi para a Assembleia, como é que foi essa experiência para você? Teve alguns casos, tá? E acho que, como o Silvio falou, acho que tem os 2 tipos de caso. Tem o caso normalmente do síndico, que ele quer dar visibilidade para todos, para discutir, mas como se fosse uma coisa nova, tá? Inclusive, aí a gente é até convidado para fazer uma palestra para explicar do negócio, explicar o que é, né, Airbnb, o que é locação de temporada, tudo isso, né, as diversas seguranças que esse modelo ele tem, né, enfim, e casos em que, né, é convocado uma assembleia, assim, às vezes nem está na pauta e eles colocam tipo em disposições gerais. Aí um fala lá que quero discutir isso, aí vota, aí sai a ata e fala foi proibido, e enfim, que é o tapetão, né? E isso, assim, é o que mais ocorre no final do dia, isso, principalmente, e aí, como o Silvio comentou, né? Em condomínios que já estão, o síndico, ou o conselho, ou condomínios que querem proibir. Eles criam uma lógica de que, primeiro, não dão visibilidade, eles não avisam o proprietário que vai fazer, tipo, ele manda o e-mail o mínimo possível, tenta marcar num dia ou com pouca coisa, entendeu? No prazo menor possível, e tenta votar e falar foi proibido, né? Normalmente, né, a questão de quórum, assim, nunca existe, né? Porque só que ele obviamente tem casos em que nossos clientes vão contratar um advogado para apoiar na discussão, né? Aí tem condomínio que chega e fala, realmente vai precisar ter o quórum, então não vai ser aprovado, ou tem condomínio que fala, não, vamos aprovar sim, se vocês quiserem, vocês entram na justiça. Então, tem de tudo, tá? E aí, assim, em alguns casos, alguns clientes nossos entraram com liminar, e aí ganharam a liminar para continuar lá locando por temporada, né? Então, eu acho que... E aí é ruim para todo mundo, no final do dia, né? Todo mundo perde energia, dinheiro, né? Enfim, então, tem aí vários casos aí diferentes, né? E aí, normalmente, um perfil de imóvel que tem mais isso, normalmente são imóveis mais caros, né? Ou maiores, né? Aí esse tipo de aumento de pressão normalmente nesses tipos de imóveis, né? Então, até para esses tipos de imóveis, a gente sempre tenta olhar com muito cuidado a operação, para entender, né? Para que não haja nenhuma desculpa para dizer, esse caso pisou na linha amarela da entrada, entendeu? Assim, então, enfim, acho que esse é um pouco da dinâmica aí que acontece nas assembleias para proibição de Airbnb. Entendi. Poxa, bacana ouvir sua experiência também, Will, porque
Vocês aqui têm muita expertise aí nessa situação, cada um de um ângulo, isso é muito legal. E eu queria agora fazer uma pergunta para a Raquel do ponto de vista, né, como síndica. Então, o que que você acha aqui que os anfitriões que estão nessa live, que estão aqui te escutando, o que que você acha que eles devem fazer para manter uma boa relação, né, uma boa convivência no condomínio? O que que você recomenda fazer como alteração, né, no regimento interno, para organizar a conduta e convivência? Eu acho que você chegou a mencionar assim, eu posso falar alguns itens, eu vi o pessoal no chat, quais são, quais são? Então, abre um pouquinho aqui, conta pra gente, passo a passo, o que você recomenda, o que você fez, eu acho que é uma boa experiência e uma boa dica para todo mundo. Legal, Márcia. Então, acho que são vários os pilares, né? Mas acho que um primeiro passo é a questão da nomenclatura de inquilino, né? Acho que a gente foi muito assim, rígido para ajudar as pessoas a entenderem o que não se trata de uma hospedagem numa parte hotel, ou num flat, ou num hotel, né? É um inquilino por temporada. E por que que isso é importante? Porque a gente tem terceirizados no prédio, porque a gente tem funcionários, né? Então, eu acho que a gente fez treinamentos para esses funcionários e para esses terceirizados para mostrar o que era a lei, né? Mostramos a lei, mostramos que a vida deles não mudaria em relação a ter mais trabalho, eles vão continuar fazendo o mesmo trabalho que faz, né? Justamente por isso, algumas regras aí vêm para ajudar e a protegê-los, porque a gente sabe que tem questões trabalhistas, né? Envolvidas. Então, chamar de inquilino fez parte de um aculturamento, tanto para quem fazia o aluguel por temporada, como para quem trabalha dentro do condomínio, para todo mundo estar na mesma página e entender de fato que é super ok e legal essa atividade. Eu acho que a questão também tem muita gente que aluga e vem gente estrangeiro, né, para o Brasil, falando somente inglês ou uma outra língua. Então, uma regra que a gente colocou foi, se tiver gente que fala outra língua, tem que ter alguém ali recebendo essa pessoa para poder se comunicar com o porteiro, né, que está ali fazendo abertura e fechamento, e não tem como, absolutamente não dá para a gente pedir que ele fale uma outra língua. Então, para que tenha, então, sempre alguém ali responsável pelo apartamento, e aí mandando uma procuração quando não é o proprietário, isso também foi pedido, para que o condomínio também se resguardasse nesse sentido. Eu acho que a questão que a gente já falou aqui, colocar as regras claras dentro do apartamento e também na plataforma que usa, deixando claro que é um edifício residencial, como bem o Will lembrou, isso também foi contemplado nessas regras. Não ter nenhum tipo de serviço, café da manhã, não, absolutamente, isso também está escrito nessa regra. E aí a questão do RG, né, enfim, a portaria saber quem é o visitante que está ali, a gente acabou contratando um aplicativo que faz a ligação entre a portaria e a pessoa que está ali preenchendo os dados e colocando a foto, né, e também o documento da pessoa. Então, isso também em relação à sensibilidade de dados fica num aplicativo, não fica solto pelo condomínio, não fica rodando por aí em WhatsApp, né? Então, isso ajuda na sensibilidade do tratamento, né, dessas informações que fica só com a portaria. A gente reforçou câmeras, a gente reforçou placas, a gente delimitou sim, e aí foi uma questão, tem advogados que falam que não pode, tudo mais, mas a gente delimitou sim o número de pessoas por apartamento, para não haver uma excedência e ter um mau dimensionamento da estrutura do apartamento. A gente proibiu usar salão de festas para evitar festa, evitar que a pessoa alugue para fazer uma festa, mas a piscina e a academia, ela pode ser usada, e o que a gente fez foi colocar um sensor de entrada, que depois de um determinado horário, ele simplesmente bloqueia a entrada da pessoa. Então, você tem que usar um cartãozinho que fica dentro do apartamento,
E aí evita também de ter algum funcionário tem que ficar indo lá ser a polícia, né? Tipo, já acabou o horário, você não pode entrar. Então, a gente tentou automatizar o máximo possível, principalmente ligado à biometria. Então, acho que quem faz aluguel por temporada tem que ter uma fechadura eletrônica no apartamento, porque não pode absolutamente você deixar nenhum tipo de chave ou nenhum tipo de coisa ali na portaria, porque, né, enfim, tem várias questões envolvidas nessa responsabilização da portaria com chave de apartamento. Então, esse também foi algo que deu super certo, tá? Basicamente, assim, foram essas as regras, e aí a gente conseguiu, então, advertir quem fazia errado. E, assim, as regras normais de barulho, tal, que é uma coisa comum a todos, óbvio que isso foi mantido, mas sempre ali, né, podendo conseguir advertir em outros aspectos que uma convenção geral, para quem não faz aluguel por temporada, não consegue abarcar, tá? Então, basicamente, foram essas as regras aí que a gente completou. E eu acho que a minha sugestão é, se vocês, né, anotaram e tal, dar a sugestão para o síndico, né? Assim, hoje eu não sou mais síndica, eu fui síndica por 4 anos, eu não sou mais síndica, já passaram 2 síndicos lá, e o que aconteceu, e síndicos que não tinham um aluguel por temporada, até vi aqui uma crítica, né? Nossa, mas a síndica que é anfitriã vem falar aqui, ela é parcial. Na verdade, eu tentei ser muito imparcial nessas criações de regras, e hoje ela se perpetua. O Will está aqui e pode bem falar. Foi um legado que acabou sendo deixado e que os síndicos, que, enfim, profissional ou morador, acabou levando e funciona. Então, a gente tem que mexer com a estrutura, com o sistema do condomínio, com as regras do condomínio. Ah, não pode colocar biometria, não sei o quê. Então, coloca uma regra de que não pode entregar a chave para a portaria. E aí, o anfitrião que fica extremamente responsável para fazer a sua atividade. Porque eu acho que um ponto muito importante que a gente tem que ter em mente é que existe uma linha muito tênue entre a minha atividade e o condomínio. Eu não posso atribuir ao condomínio responsabilidades que são somente minhas, porque aí sim eu vou ter problema. Vou ter problema com quem? Com o condomínio? Também, mas com os outros moradores, que vão falar, puxa, eu pago a mesma coisa que você e você está usando mais dos funcionários, mais da estrutura do que eu? Não, né? Então, a gente tem que deixar de uma forma igualitária, onde todos usam da mesma forma, inclusive os recursos de estrutura e funcionários. Tá? Então, acho que essas são as minhas dicas e o meu recado. Legal, muito bom, muitos detalhes aí. Acho que o pessoal gostou bastante, todo mundo está aí anotando. Acho que são dicas bem pertinentes, principalmente, né, de toda a experiência que você teve aí em mexer regulamento, em sentar com os moradores e alinhar isso. E muitas vezes, como você falou, tiveram regras ali que talvez não fossem tão, né, interessantes para quem faz aluguel por temporada, mas você também cedeu de um lado, os moradores cederam de outro, e para vocês chegarem num consenso que é o mais importante aqui. Agora, para Silvio e para o William, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Para finalizar aqui nessa live, qual material você acha que é importante preparar para levar à Assembleia? Então, vamos dizer que alguns anfitriões aqui já estão sentindo que vai rolar uma Assembleia, que vai acontecer alguma coisa, estão um pouco preocupados. O que vocês recomendariam? Né? Pode começar aí pelo Silvio. Conta para a gente o que você recomendaria que eles levassem de material, como se preparar para uma Assembleia assim. Bom, Márcia, eu recomendo que todos os anfitriões, né, pesquisem aí o mínimo sobre a legislação pertinente, né? A lei do inquilinato, o Código Civil, a Constituição, no que diz respeito à questão da propriedade privada. Isso é muito importante a gente, pelo menos, saber o básico disso aí, né? Precisa ser um advogado para conhecer a lei, né? Eu não sou advogado, né, não tenho formação na área, mas eu estudei sobre o tema. Então, ter informação é sempre o melhor caminho, né? Na época que eu tive essas abordagens, esses problemas aí, fui convocado para assembleias, eu tive que levantar esse material meio que por conta própria, né? Tive que estudar por conta própria essas legislações, né? Busquei decisões na internet de tribunais de primeira, segunda instância, porque na época ainda não tinha chegado esses casos no STJ. Procurei depoimentos de anfitriões que já tinham passado por problemas e por aí vai. Eu mesmo que montei o meu arsenal ali para poder
ir para a Na época Assembleia não de tinha, né? Na época não tinha página de condomínio, Não, né? não. Hoje Mas já tem algum material lá. aí justamente o que eu vou complementar agora. Hoje, felizmente, o Airbnb já disponibiliza essa página, né, completa. Tá muito legal essa página, com orientações sobre os condomínios, sobre questões de condomínio, né? A Márcia até postou o link aí no chat no início. Não sei se de repente postar de novo aí, Márcia, porque às vezes as conversas vão se perdendo aí. Que o chat A gente vai mandar também depois por e-mail, exatamente por isso, porque se perde no chat, então a gente depois manda por e-mail também para todo mundo. Tá? A Fernanda acabou de postar aí. Postou de novo, beleza. Então, assim, portanto, eu recomendo que todos os anfitriões acessem esse material, estudem bem, leiam com atenção e estejam preparados, né, para qualquer tipo de discussão ou qualquer tipo de convocação que possa ser feita, tanto no privado com o síndico ou, de repente, numa assembleia, né? Então, assim, se informe bem sobre essas últimas decisões que aconteceram no STJ, isso é muito importante também, uma vez que isso aí está sendo usado de forma, em alguns casos, até totalmente equivocadas por síndicos, em muitos casos, síndicos desinformados, outros mal intencionados de verdade, né, que já estavam procurando um pretexto ali para tentar proibir a locação por temporada, e eles querem fazer isso na canetada. Né? Então, vamos ficar espertos aí, gente, os anfitriões, vamos nos informar, porque nenhum síndico pode levar isso na mão grande, no tapetão, como disse o nosso amigo William aí. Né? Eles têm todo o processo para seguir, caso eles queiram realmente levar essa discussão para a Assembleia, e a partir daí, quórum qualificado, aquela coisa toda. E é um negócio difícil, viu? Vou falar para vocês, é uma coisa muito difícil você conseguir um quórum de 2/3 dos proprietários, não é nem dos presentes da reunião, tá, gente? É dos proprietários, 2/3. Eu vi até uma discussão esse outro dia, o pessoal fez até uma piada, não lembro quem que foi. Você conseguir a convocação de 2/3 dos condôminos, dos proprietários, é mais fácil. Até se for para dar um churrasco de graça, é difícil de ir 2/3 das pessoas, né, dos proprietários. Então, assim, eles têm todo um caminho para eles seguir, não é fácil. Então, vamos dificultar pelo menos a vida deles, no sentido de vamos fazer a regra acontecer conforme ela existe, né? Então, assim, se possível, obviamente, consulte um advogado que tem experiência nesse tipo de caso, né? E, no caso de convocação para a Assembleia, eu entendo que a presença na Assembleia de um advogado que tenha bom conhecimento deste assunto específico, é sempre uma boa ideia. Traz um maior respaldo, né, para um anfitrião que está ali, de repente, se defendendo numa Assembleia. É isso, basicamente. Beleza, obrigada, Silvio. E agora, William, para finalizar aí, o que você levaria, o que você recomenda, como o pessoal deve se preparar aí para uma Assembleia? Não, ótimo. Acho que tem muitas coisas parecidas com o do Silvio, né? Assim, acho que antes da Assembleia, acho que tem uma coisa que acho que é importante, né? As pessoas, elas falam, o Airbnb tem que ser regulado, né? A locação o Airbnb tem que ser regulado que nem o Uber, né? E eu sempre brinco que é o seguinte, né? São duas coisas totalmente diferentes, apesar de serem disruptivas, né? Plataformas, mas o Uber não era permitido fazer transporte de pessoas, né, na lei, né? Você tinha que ter alvará, você tinha que ter outras características, né? O Airbnb, ele basicamente só mudou o formato, né? Antigamente era um jornal, era uma imobiliária, um telefone, né? Ele só mudou para a plataforma digital, né? Então, eu sempre brinco com isso para mostrar para as pessoas o seguinte, né? Quando a gente lá, eu era pequeno, eu alugava pelo jornal, né? Meus pais iam lá e vamos alugar e vamos fazer. Então, sempre podia usar a locação de temporada, né? Acho que tem um outro ponto que é relevante, que é a questão de entender bem, quando vem a convocação, entender se a convocação foi feita de forma correta, né? Então, tem objetivamente lá a discussão sobre o tema, né? Está lá como uma das pautas da reunião, né? Se ela seguiu todo o rito do processo, e também ver a convenção do condomínio e entender como as regras para sua alteração, né? Porque eu brinco que a convenção original é a mãe de todos digamos, é a lei do prédio, né? Então, assim, tem convenção original que às vezes está lá colocado que é proibido, né, locação abaixo de 6 meses, mas na locação original. Então, eu sempre brinco que, ou quando eu compro um imóvel, ou quando eu sempre olho a convenção original para ver, efetivamente é permitido ou não,
A partir do momento que está lá, que é porque locar o imóvel, né? E aí também tem uma questão seguinte, as pessoas às vezes falam, você está ganhando dinheiro com o imóvel, né? Com a locação. Aí eu falo, locação tradicional também. Então, a pessoa está ganhando dinheiro com o imóvel. Então, ou ninguém então pode alugar o imóvel, então, ou só pode morar no imóvel quem é dono do imóvel, ou, né, não pode fazer, você pode ganhar dinheiro pela locação tradicional e não pela locação por temporada. Mas, enfim, aí, então, ter um conhecimento claro aí da convenção e das regras aí de alteração, buscar os outros proprietários que alugam os imóveis, né, e tentar, antes da Assembleia, e tentar explicar que pode até ser proprietários que façam locação normal ou locação por temporada, ou até proprietários mostrando o seguinte, que esta restrição do uso, né, essa restrição de restringir a locação de temporada, ela é pior para o condomínio e pior para os próprios proprietários. Por quê? Você perde liquidez para o seu imóvel, né? Você perde uma alternativa de fazer um tipo de locação, né? E quando você diminui sua liquidez, você tende a vender o seu imóvel mais barato, então você desvaloriza o imóvel. Eu tenho casos de prédios em que a gente começou a administrar, ou eu comprei um imóvel que estava muito mais barato e hoje valorizou muito esse imóvel. E aumentou muito a quantidade de imóveis que foram vendidos, que são administrados em locação de temporada. Então, por quê? Como a Raquel colocou, né? Normalmente diminui a inadimplência, os proprietários eles buscam ter que o condomínio seja bem cuidado, porque isso faz com que, né, um benefício para você vai conseguir, né, cobrar mais caro no aluguel, né? Tem toda a parte até do ponto de vista de se tem um problema com um inquilino de temporário, a gente tem formas de retirá-lo, né? De eu falar assim, putz, você está infringindo as regras da casa, você vai ter que sair no dia seguinte, enfim. Então, formas que você, um inquilino de 30 meses ou um morador, você não consegue fazer, muitas vezes, esse tipo de direcionamento. Então, mostrar que, enfim, restringir é pior do ponto de vista até no bolso, né? E a outra coisa é, se possível, levar um advogado para a Assembleia, como o Silvio falou, né? Porque a questão dependendo de como for ali o síndico, a própria administradora, quererem meio que atropelar o processo, né? Porque, assim, no final do dia vamos ver se passa, né? Muitas vezes é isso. Assim. Eu já tive reunião de condomínio que eu tenho propriedade, que a própria administradora começaram a falar sobre locação de temporada, a pessoa da administradora falou, não, a gente pode começar a atrapalhar quem faz a locação de temporada. Tipo, assim, no meio da reunião. Eu falei assim, opa, não estou entendendo, só para entender. Então, assim, por quê? Infelizmente, você tem aí, eu acho que alguém colocou no chat aí, né? Existe um certo conflito de interesse, porque as próprias administradoras de condomínio também fazem locação tradicional, né? Então, para eles, né, obviamente, eles preferem que façam locação tradicional com eles, né? E também dá mais trabalho, né? Não é assim como também a Raquel colocou, por isso que a gente, eu acho que é um ponto importante, a gente sempre tem que, né, tentar ser um parceiro do condomínio, não gerar muito trabalho para o condomínio. Então, ver como alinhar muito o processo, ver como organizar de forma a que, né, seja um ganha-ganha, não seja um perde-ganha. Né? Então, acho que, no geral, acho que é muita informação, muito alinhamento, né? E mostrar que, assim, o direito está do lado, né? Tá do lado de todos, né? Mas, assim, não pode ser algo no atropelo, né? E aí e mostrar o seguinte, eu acho que um ponto relevante é se eles numa própria assembleia, né, ficar claro que o atropelo vai gerar prejuízo para o condomínio, aí começa a ficar mais pesado para o síndico tomar essa decisão. Tá? Então, eu acho por isso que é importante aí ter muita força aí né? E obviamente muitas vezes fala, putz, tem gente que fala não quero brigar, não quero discutir,
Mas, enfim, é o direito de vocês, entendeu? Então, eu sempre falo que eu oriento as pessoas, acho que, mesmo que você não queira mais fazer locação de temporada, brigue por esse direito, porque a gente não sabe daqui a 5, 10, 15, 20 anos se esse vai ser a forma que as pessoas vão consumir moradia, né? Então, com esse mundo cada vez mais flexível que a gente está vivendo, né? Então, acho que esse é um direito que acho que todo mundo tem que brigar. Excelente, Will, excelente. Poxa, muito, muito obrigada a vocês três por terem aceitado esse convite para vir conversar um pouco aí com a comunidade, contar a experiência de vocês. Acho que foi muito bacana, porque tem diferentes situações, diferentes visões, né? Cada um passou por uma situação de uma forma, cada um gerencia seus imóveis, né, de uma forma, uns têm com anfitriões, outros são empresa, né? Então, muito, muito obrigada mais uma vez pela presença de todos aqui. E já estamos já no nosso horário, né? Então, agora a gente só vai falar um pouquinho que, para quem quiser continuar essa conversa, vocês podem continuar essa conversa nos clubes de anfitriões Airbnb. A gente tem mais de 25 clubes de anfitriões localizados aí pelo Brasil. Vocês podem entrar na página, a gente vai compartilhar o link, depois também por e-mail, assim como todos os links dessa live. Vocês podem escanear aqui, tá? Então, vocês podem entrar nesse link e procurar o clube de anfitriões mais perto da sua região e continuar essa conversa lá. Com certeza vão ter outros anfitriões, tem líder em cada grupo, em cada clube tem um líder. Então, o líder também pode te ajudar com mais material, né? Os materiais do Airbnb, trazendo essa conversa para a comunidade e que vocês possam trocar aprendizados aí na sua região. Muito obrigada, pessoal. Não se esqueçam também que essa live vai ficar gravada lá dentro da nossa central de eventos Airbnb Brasil. A gente tem gravações de outras lives lá também. E o nosso próximo evento, semana que vem, celebração de final de ano Airbnb. Bom, aqui vocês podem escanear, mas para estar nessa live, vocês já entraram nessa página, já se cadastraram para ali, então vocês conhecem a página, mas aguardo todos aí, quem puder, semana que vem a gente tem a celebração de final de ano com um convidado especial, que é o Daniel Dias, atleta paralímpico, vai ser muito bacana, e vamos também, tem a premiação dos melhores anfitriões de 2021, então vai ser uma live bem animada, espero todos vocês lá, e quando a gente terminar essa live aqui, vocês vão receber uma pesquisa. É muito importante, pessoal, quem puder responder, conta para a gente o que vocês querem ouvir nas próximas lives, como foi para vocês, como foi essa informação. Então, por favor, responda a pesquisa também e nos vemos na semana que vem, para quem puder. Muito obrigada, pessoal. Obrigada aos anfitriões que vieram aqui hoje participar conosco. Muito obrigada e uma excelente noite. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.